Boa noite a todos que estão sintonizados aqui no canal Soberano Vazio. Começando mais um projeto Multiversos, a live de número 4 aqui do nosso projeto. Estamos hoje com nossos 3 convidados. Nossa convidada de sempre, Rosângela, que é coprodutora aqui do nosso projeto Multiversos, desde a primeira live. E hoje com 2 convidados especiais, direto do Japão, cidade de Toyota, Gilberto Yoshinaga, e também Moisés Antônio, direto de Curitiba, aqui no Paraná, e ele que é angolano e está no Brasil há alguns anos já. Antes deles darem o seu boa noite, cada um dá o seu boa noite, eu vou apresentar para quem ainda não conhece o que é o projeto Multiversos, para todos que estão sintonizados aí pela primeira vez, não assistiram as lives anteriores. Multiverso nasceu no final de 2020, uma ideia que a Rosângela, eu e ela tivemos, quando ela me sugeriu algumas ideias de como apresentar poesia nesse tempo de pandemia, como que a gente poderia fazer, alguns eventos. E com o coronavírus aí, né, a gente viu que assim, as prefeituras, os locais públicos estavam fechados e não tinha como. E eu até falei para ela, procura a sua prefeitura, né, ela é do Rio de Janeiro, para ver se alguém dá uma ajuda, né, um apoio nesse sentido. Mas, passando alguns dias, eu pensei, poxa, eu estou vendo, né, todo mundo fazendo live, né, na pandemia, live de músicos, live de qualquer coisa, né. E eu pensei, poxa, vamos fazer isso com poesia, sendo que eu não tinha visto ninguém fazer isso ainda, né, com esse intuito de apresentar poesias e poetas de várias partes do Brasil e do mundo. E aí nasceu essa ideia de fazer o Multiversos, mas ele ainda não tinha o nome. A gente ficou pensando em live poesia, poesia da nossa gente, poesia do nosso campo poético, uma coisa assim. E um dia eu estava aqui em casa fazendo alguma coisa aqui e me veio o nome Multiversos. E eu pensei, cara, acho que vai cair legal, porque cai um pouco na coisa da física, dos multiversos, né, da teoria física dos multiversos, né, que tem. Eu pensei, imaginei, poxa, cada poeta é um universo, né, como cada pessoa é um universo. Então, nós somos vários universos dentro da poesia, somos universos poéticos, somos multiversos. E multiversos tem a ver com versos da poesia. E daí o nome veio e ficou, a gente, nossa, que legal, na hora a gente aceitou. E já fizemos 3 lives, né, a primeira em novembro, a segunda em dezembro, e em janeiro, comecinho de fevereiro, na verdade, fizemos já a terceira live, e agora, indo para a nossa 4ª live do projeto Multiversos. O Moisés está voltando aqui, deixa eu colocar ele de volta. Aí, Moisés está de volta à live. Bem-vindo de volta, hein, Moisés? Tudo certo? Tudo certo. Que se desconectou aqui de repente, né? Não sei o que aconteceu. A internet às vezes cai, tem sem problema. E eu estava falando aqui do projeto Multiverso, que veio com esse objetivo de abrir, né, esse espaço para os poetas, né, do Brasil e até agora de fora do Brasil também, mesmo ele sendo brasileiro. Gilberto está aí lá no Japão, ao vivo, lá são 8h08 da manhã, já da sexta-feira. Nós estamos aqui na noite de quinta-feira. Você está no evento futuro, né, em relação a nós. E o projeto Multiversos veio para isso mesmo, né, abrir esse espaço para os poetas que queiram se apresentar, queiram mostrar seu trabalho. Muitos, né, principalmente no Brasil, né, não sei fora do Brasil, mas no Brasil, realmente, assim, a literatura tem muito pouco espaço dentro da cultura e dos espaços culturais. O principal, realmente, é a música, depois vem alguma dança, e a literatura é o terceiro, quarto tema, terceira e quarta arte, né, que tem algum privilégio de receber espaço, receber atenção. E primeiro a literatura de prosa e depois a poesia. Quer dizer, a poesia ainda vem depois da prosa, na maioria das vezes. Então, a poesia realmente não tem tanto espaço. Fora alguns que já têm um nome muito grande, já um nome consagrado, conseguiram alguma fama, mas a grande maioria
são poetas de qualidade que, na maioria das vezes, são anônimos, não tem muito espaço. Então, o Multiversos veio também para apresentar essas pessoas para o grande público, que vai ficar aqui registrado no YouTube, para quem quiser compartilhar e ver depois. E vai ficar registrado aqui para quem quiser assistir. E esse espaço vai ficar aberto para todos os poetas que quiserem participar desse projeto e mostrar sua arte. Bom, como eu tinha falado, temos 2 convidados aqui especiais. Gilberto Oshinaga, direto de Toyota, no Japão. Ele vai falar um pouco agora, se apresentar, falar um pouco da sua vida, sua biografia e dar uma boa noite para todo mundo. Gilberto, boa noite. Grande colega aí, colega das antigas. Diga aí. Aqui é bom dia, mas boa noite. Bom dia para quem está ouvindo de outro fuso horário também. Meu nome é Gilberto Yoshinaga, eu sou jornalista, estudei com o Sandro. Estava até lembrando agora, faz 20 anos que a gente não se encontra pessoalmente, desde a formatura. Passou rápido, né? Nesse período eu trabalhei em alguns jornais, revistas, já cheguei a trabalhar em rádio, que eu tenho uma ligação muito forte com música rap, né? E daí meu amor por poesia, né? Em função das letras. E eu me especializei ultimamente em biografias, né? Eu lancei já 2 livros, uma biografia do Nelson Triunfo, que é um dos pais da cultura hip hop no Brasil, um livro de letras de música do Taíde, que é um dos pioneiros do rap brasileiro, letras comentadas, né, que é bem poético o livro, em função disso. Eu escrevi a biografia do Taíde, que está no Prelo, está na editora, prestes a ser lançada. Estou fazendo agora meu 4º livro, que é sobre os 30 anos da comunidade brasileira no Japão, e um 5º livro, que eu acho que vai sair antes do 4º, que é sobre memórias minhas relacionadas à cultura hip-hop, que é da onde vem meu apreço por poesias mesmo. Acredito que é isso, em resumo é isso. Legal. E estou no Japão pela 2ª vez desde meados de 2018, já morei aqui de 2005 a 2009, também trabalhando como jornalista, e saudades do Brasil, apesar da ladeira que o desgoverno está descendo aí no Brasil, saudade das pessoas, dos amigos, da família, enfim. É isso aí. E lembrando que nós, né, eu e o Jô, a gente estudou na Unesp de Bauru, né, há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, e tivemos a oportunidade de fazer programas de rádio na Unesp FM, né? Exato. A gente viu fazendo o Som das Ruas, eu lembro o nome, eu ouvi o programa também, Som das Ruas. E o seu era o Heróis da Guitarra. Exatamente, Heróis da Guitarra. Eu lembro também, tá vendo? Pois é. E a gente tinha a ajuda do nosso professor de Sociologia, o Murilo, que era o diretor da rádio na época, né? Então, foi muito legal essa experiência também para a gente adquirir, né, no jornalismo ali. Então, boa noite do nosso Moisés Antônio, direto de Curitiba. Boa noite, Moisés. Conte um pouco também sobre você, sobre sua vida. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que nos ouvem neste preciso momento. Como o senhor já disse, né? Meu nome é Moisés Antônio, sou poeta e escritor angolano. Moro em Curitiba, Paraná. Vim aqui em 2016 com o objetivo de atuar, né? Ou tentar transformar os meus sonhos em realidade como escritor, né? Porque isso é algo que eu não conseguia fazer em Angola, devido a muita burocracia, né? E as coisas são meio complicadas em Angola, né? Visto que a gente vivia um momento de muita tensão, né? Pela questões por conta de questões políticas. Mas não sou eu sempre amei a escrita desde quando eu era ainda adolescente, né? Gostava muito de ler de tudo um pouco. Eu gosto de poesia, gosto de conto, gosto de romance, né? Tudo que é texto ligado à literatura, né? Desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu já publiquei 4 livros, né? 2 livros de poema e 2 romances. O primeiro livro foi uma publicação em poucas quantidades, né? Pela editora Palavra e Arte,
eles entraram em contato comigo através do site Recanto das Letras, onde eu tenho alguns textos, e eles me fizeram convite então para publicar alguns textos, né? É um tipo de livros que eles publicam a nível do Brasil, como se fosse uma coletânea, né? Com vários escritores de diferentes cidades e estados do Brasil. Às vezes estrangeiros morando no Brasil. E o segundo, meu livro de poema chama-se Miragem, Poesia Angolana na Diáspora. Esse já foi um livro solo. E o romance, o primeiro foi Sombra no Coração da África Misteriosa, fala de uma jovem, é baseado em fatos, né? Fala de uma jovem que morava em Angola, ela morre, depois ela ressurge, né? Em outro lugar, né? Como se ela morresse aqui em Curitiba, depois aparece em São Paulo, né? Aí tive que transformar esse conto que uma tia minha narrou, né? E eu transformei esse em um romance. O segundo romance é a continuação, ou seja, é uma segunda, é um segundo volume do primeiro livro, porque tem duas editoras que estavam interessadas na obra, como eu já havia assinado o contrato com uma outra editora, eu não pude publicar o mesmo livro que eu já tinha assinado o contrato com outra editora, né? Então, eu tive que pedir que me dessem mais tempo e eu tive que transformar aquilo em algo maior, né? Aí teve que juntar aqui a parte ficção e o fato, né? A realidade, né? Narrada. E foi publicado pela Travassos Editora, a segunda versão, e estou escrevendo tantos outros livros, né? Tenho 2 livros de poemas concluídos. Um é o primeiro livro que eu escrevi na vida, escrevi em Angola. O título do livro é A Ansiedade Devoradora. Nunca publiquei este livro. É um livro marcante, né? Porque retrata as minhas vivências, minhas experiências de vida lá. Tem muita coisa lá, né? Muita coisa mesmo. E comecei a escrever esse livro em 2008, quando ainda estava fazendo o ensino médio, né? Ao incentivo de um professor de português. Ela nos deu aula, estava nos dando aula de gêneros literários, né? E nesse dia estávamos falando do gênero poético lírico. Aí tive que escrever um poema que todo mundo aplaudiu na sala de aula, né? É o primeiro texto poético que eu escrevi. E o professor me incentivou a continuar a escrever. E desde ali eu nunca tinha parado mais, né? Escrevi o livro desde 2008 até quando ingressei à universidade. Eu fiz letra em inglês na Universidade governamental do governo lá em Angola. E o outro livro que eu já terminei é Grito à Poesia, o maior livro de poema que eu concluí. Contei, bom, na minha edição, na minha diagramação, contei umas 200 e poucas páginas. Não sei quando eu ter o livro editado em uma outra editora, quantas páginas vai caber. E neste livro contém alguns poemas que são bem conhecidos aqui no Brasil. Um dos principais poemas é Eu Sou Imigrante, que depois eu vou declamar aqui, porque não tem como não declamar, é o poema que as pessoas conhecem, né? Este poema as pessoas podem encontrar também na internet através do site Migramundo. É um site de imigração, onde as pessoas fazem pesquisas, né? Sobre assuntos relacionados à imigração. Quando eu escrevi esse poema, foi a pedido de uma amiga escritora, Lira Gilberto. A Lira é uma senhora de 70 e poucos anos, né? Uma grande amiga que me levou nesses lugares, Centro de Letras do Paraná, a Academia da Poesia Paranaense. Conhecia a casa dela, eu ajudava ela também com a escrita, né? Quando desse algum problema no computador, né? Ela, a senhora é idosa, né? Então, ajudava muito ela. Então, quando ela fez o lançamento do seu livro, que é um romance, ela me pediu que eu escrevesse um poema de imigração para que eu pudesse ler no dia do lançamento deste livro. O seu livro é um romance que fala da chegada dos poloneses aqui no Brasil. E como eu era o imigrante, então ela pediu que eu escrevesse um poema sobre o poema de imigração para declamar. Escrevi o poema. É um poema muito contundente, forte, né, com uma mensagem muito, muito forte, que foi 2 vezes solicitado pela Somos Educação, que é o setor de ensino aqui no Brasil,
para inclusão nos livros de geografia em 2018, livro de geografia da 8ª série, e em 2020 no livro de Ciências Sociais e Humanas Aplicada, né? Mas são pessoas diferentes que fizeram a solicitação do texto, e editoras diferentes também que publicaram um livro onde contém os poemas, né? Então, através desse poema, eu participei de várias entrevistas, participei em conferências, fiz abertura de conferência com as Caritas do Paraná, membros do Acnur, fiz muita entrevista com alunos de jornalismo, né? Muitas escolas também, de diferentes cidades e estados, solicitaram um poema para trabalhos de escola, né? Apresentação de TCC, alguns falaram da minha pessoa, né? Até também serviu para artigos, né? Tem esse poema e vários outros, né, com tema de imigração. Aqui faço a trajetória, antes da pandemia, né, participava do Centro de Letras do Paraná, Academia da Poesia Paranaense, e vários outros lugares. Também dei palestras sobre Angola, África, em escolas, universidades e institutos, né? Em suma, é isso, né? Caso alguém tenha mais perguntas a fazer a respeito da minha trajetória, eu estaria à disposição para responder, para não ter que levar muito tempo, né? A trajetória é longa, né? Realmente. Eu vou registrar aqui a participação da Marília Santos, que já deu uma boa noite para a gente aqui, já até coloquei na tela. Marília Santos participou da segunda live, é a poeta também do Rio de Janeiro. Beijo aí, Marília. Obrigado pela sua audiência. E a Cláudia Sofia também, que está ligada aqui na live. Boa noite, Cláudia. Obrigado aí pela sua audiência. Rosângela Almir Renan, dê sua boa noite aí e as suas credenciais. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal de casa, os poetas, né, de plantão. Agradecer, né, ao Moisés Antônio, Gilberto também, por estar aqui conosco, formando essa quarta live. E aquela história, né, que o Sandro já passou para vocês. A busca por essa vontade de colocar para fora, para as pessoas poderem nos ouvir, nos trouxe até aqui, né? Vai nos levar ainda até muito mais. Eu sou Rosângela Mirenan. Rosângela é o meu nome de batismo que meus pais me deram, e o Mirenan é um nome de iniciada. Eu sou iniciada no culto aos orixás, e o Mirenan é um nome que os orixás me deram. Então, eu uso esses dois nomes, né? São os nomes que eu carrego, né? Um que eu nasci e os meus pais me deram, e o que eu renasci para o orixá e os orixás me deram. E eu tenho um livro publicado chamado São Minhas das Andorinhas, é um livro de poesias, né, de poemas, e foi publicado em 2016, e juntando, né, porque eu já tinha, assim, tenho muito trabalho em cima da arte poética, e eu tenho muito material. E aí, quando eu fiz 50 anos, na festa mesmo de 50 anos, aí os meus amigos falaram comigo, Rui, aquele seu material, você sabe de uma coisa, eu vou colocar isso no papel. E aí surgiu o meu livro, São Minhas as Andorinhas, e a partir daí eu comecei a enveredar por para tirar da gaveta e mostrar a minha arte, né? Então, o resumo da minha trajetória é esse, né? Eu já comecei, e sempre escrevi desde pequena, mas a minha história começou agora, já na fase bem adulta. E é isso, eu tenho um prazer enorme de estar sempre aqui com vocês, 2 vezes por mês, ou 1 vez por mês, conforme dá, né, desde que a gente começou a fazer, e muita honra de estar aqui com vocês hoje. Vamos para cima, vamos falar de poesia, né? Poesia é vida, e a gente está precisando muito disso nesse momento. É isso, Sandro. Ok, Rosângela. Dá um salve aqui também para a Delma. A Delma Gonçalves também participou da segunda live, lá de Porto Alegre. Aí, Delma. Beijo para você, Delma. Obrigado aí pela audiência. Bom, agora chegou minha vez de me apresentar. Pessoal que não conhece um pouco da minha história ainda, está ouvindo o pessoal me chamar de Sandro, e aqui está Sobrando Vazio. Que história é essa, né? Até o Gilberto falou para mim outro dia, né?
Sogrão Vazio, o que é isso, né? Bom, que é o seguinte, foi por volta de 2015, no ano de 2015, que eu já escrevi algumas coisas antes, mas nunca tinha levado isso muito a sério, né? Nada para publicar nada. Escrevia num caderno e guardava. Em 2015 eu falei, não, vamos começar com esse negócio de poesia aí um pouco mais a sério. Aí eu pensei, poxa, que nome eu vou colocar? Nome artístico, não sei o que e tal. E na época eu tinha uma amiga minha que ela pegou e teve essa ideia de mudar as letras do nome. Ela tinha um nome X e ela foi mudando de lugar os nomes da letra. Aí eu peguei, poxa, eu tenho o Sandro Silva, né, que é o meu primeiro e meu último nome. Aí eu pensei, vou colocar as letras de um jeito que pareça o nome Sandro Silva meio que camuflado. Eu fui mudando as letras de nome, de posição e tal, não gostei, até que chegou nesse resultado chamado Sogrão Vazio, né? Vazio é Silva ao contrário, porque as sílabas ao contrário, Sogrão, eu inverti umas letras aí. Parece um pouco o nome de remédio, né? Chega na farmácia, pede, eu quero 100 miligramas de Sogrão Vazio. Parece nome de remédio, às vezes, né? Mas, assim, foi o que ficou e assim tá desde 2015. Eu comecei com uma página no Facebook, que na época o Facebook ainda era grande mídia social, né, no Brasil. Tem a página no Facebook, Sogrão Vazio, tem um perfil também, tem no Instagram, @Sogrão Vazio no Instagram, tem agora aqui o canal no YouTube também, Sogrão Vazio, onde eu coloco alguns poemas adaptados para vídeo, algumas coisas que eu também fiz de outros autores, que eu fiz uma adaptação para vídeo. Eu estou com o projeto de fazer mais coisas aqui no canal. E não lancei livro meu ainda, né? Não tenho ainda nenhum livro meu lançado. Eu participei de antologias poéticas aí com outros poetas, né? 4, 5 antologias poéticas de 2015 para cá. E tenho plano, sim, de lançar um livro aí, futuramente. Eu acho que é isso. Para quem quiser conhecer mais de cada um, estamos aí à disposição. Vamos agora partir, então, para a nossa parte da poesia, gente. Vamos fazer uma rodada de poesias. Na verdade, 4 rodadas, em que cada um vai declamar uma poesia por vez, 4 vezes. Uma poesia de sua autoria ou pode ser de outro autor também. Vamos começar aqui, 8h27. Vamos lá com o Gilberto. Gilberto começa com a sua primeira poesia. Está preparado aí, Gilberto? Vamos lá. Eu tinha falado sobre o haikai, né, que é um tipo de poesia curta, de origem japonesa, que são bem curtinhas mesmo. Então eu separei 6 para balancear, né, porque são poesias de 2 linhas, em média, assim, né. Então vamos lá, eu vou fazer as 6, pode ser? Porque são curtas? Pode ser. Pode ser? Tá. Pode ser. Tem essa primeira, ela funciona melhor por escrito do que declamado, então vou ter que dar uma breve explicação assim. Começa com à vontade. Mar, A com H, né? A de haver. Mar no amor. E você, nada? Então acabou. É que nem eu falei, haikai é uma coisa bem curta, né? Eu acho que essa aí eu vi, Gil, essa primeira que você falou, eu vi uma postagem de alguém no Facebook que pichou no muro ou pintou, isso, né? Em Capão Bonito. Créditos. Em Capão Bonito. Te deu os créditos. Capão Bonito? Eu fiquei muito feliz porque fui surpreendido, né? Eu achava que ninguém tinha nem lido, aí um amigo meu viu e num evento cultural escreveu no muro de uma escola, que eu acho legal pra caramba. Aí muito tem uma outra aqui. Eu gosto muito de trocadilhos também, né? Então é assim. Na selva, raramente um Silva se salva. É isso. Tem uma... Bumerangue. O tempo me enganou. Fingiu ser bumerangue, mas foi e não voltou. Tem uma outra... Sandro, você falou agora há pouco, né, que cada pessoa é um universo. Eu falei, nossa, será que ele já leu isso que eu escrevi? Que eu falo assim... E aí, aqui novamente o trocadilho, né? Em cada átomo há um universo. Aliás, o que une átomos também une versos. Olha só. A quinta chama-se acúmulo, há de haver novamente, né? Acumular bens é o cúmulo do mal.
pois não há propriedade que não seja imprópria. E uma última que fala um pouco sobre a prisão que a tecnologia proporciona para algumas pessoas. Hoje a gente está se libertando, usando a tecnologia para se comunicar, atravessando o mundo, né? Eu pus assim, cliques no mouse, correntes virtuais. Olho no olho, calor humano, aqui jaz. Redes sociais geram seres antissociais. É isso, 6 pequenos haikais aí. Muito bom. Maravilha. O haikai, como você falou, é uma das poesias curtas e ela tem um significado profundo em cada letra, né? Essa que acho que é a ideia do haikai. O poder de síntese é que é a grande sacada e você conseguir colocar uma grande ideia em poucas palavras é um desafio para mim, porque eu sou um cara que fala muito, escreve muito. E aí, quando eu conheci o haikai, falei, olha o desafio de conseguir me expressar com 10 palavras, 2 linhas, né? Aliás, eu tinha esquecido de mencionar... Desistir. Eu tinha esquecido de mencionar, eu tenho um livro de poesias em preparação, que eu já tenho o nome dele, mas eu não tenho previsão de lançar, talvez se der ainda neste ano, talvez no ano que vem, que o nome vai ser um trocadilho também, que é Uni versus Em Desencanto, que é em referência ao famoso livro da cultura racional, que o Tim Maia falava, que é o Universo em Desencanto. Sim. Eu vou fazer o Uni versus Em Desencanto. Aliás, eu nunca tinha ouvido os discos do Tim Maia, dessa fase racional, e eu achei no YouTube e um dia eu fui ouvindo. Né? Ele fala muito desse universo de desencanto, que foi como se fosse uma religião que ele frequentou um tempo. Né? Era uma seita. Uma seita, Eu não quis dizer essa palavra porque, não sei, as pessoas podem interpretar mal, falar que é seita, né? Mas aliás, eu lembro... Moisés, conhece Tim Maia? As músicas do Tim Maia? O nome... Eu não conheço ele, mas o nome não me é estranho, né? Eu já ouvi falar, mas não conheço. Então fica uma grande recomendação. Acho que quando ouvir, você não vai querer mais parar de ouvir. Para mim, é um grande músico brasileiro das últimas décadas. Legal. Ô Gil, só com aquele negócio eu falei que eu tinha escrito um haikai, e ele é curtinho, ele já está errado, porque são 3 frases, então eu já errei. Não necessariamente. Não está errado, não necessariamente. Não conseguiu resumir, Sandra. E eu peguei o nome haikai, que é o tipo de poema, né, o estilo, e na época, né, eu fiz 2018, época de Copa do Mundo, e o Brasil tem aí um jogador que é famoso por se jogar muito, né, a gente sabe quem que é, mas eu não vou falar aqui, né, a gente sabe que é um jogador que, né, gosta de rolar na grama. Aí eu fiz um haikai inspirado nesse jogador. Eu até coloquei a imagem no Facebook, tá lá, haikai, kaikai. Tá borrada a imagem para não dar nenhum, né? Mas aí a gente sabe quem é, todo mundo sabe. E o título é assim, haikai, haikai, kaikai. Caí de um haikai, como aquele jogador kaikai. Ai! É isso. É um haikai de 3 frases só. Muito bom. Mas inspirado nesse jogador de futebol. Vamos passar para frente, então, a nossa rodada. Dá o primeiro poema do Moisés Antônio. Fique à vontade, Moisés. Eu vou ler um poema, não da minha autoria, é um poema de saudação, né? É um poema de um poeta angolano. Eu me inspiro nela, às vezes, né? E gosto muito do seu trabalho. O autor é Antero de Abreu. E o poema é sobre Angola, né? O título do poema é A Tua Voz, Angola. Vamos lá, sem mais demora. A Tua Voz, Angola. Nos tribos e assobios dos pássaros bravios, ouço a tua voz, Angola. Dos fios esguios em arrepios de mulembas sólidas, escorre a tua voz, Angola. Nas ondas calemas, barcos e velas, dongos, traineiras, âncoras e cordas, freme a tua voz, Angola. Em rios torrentes, regatos marulhentos, lagoas dormentes, onde morrem poentes, brilha a tua voz, Angola.
no andar da palanca, no chifre do olongo, no mosqueado da onça, no enrolar da serpente, inscreve-se a tua voz, Angola. No acordar dos quimbos, nos cúmulos e nimbos, nos vapores tímidos em manhãs de cacimbo, flutua a tua voz, Angola. Na pedra da encosta, no cristal da rocha, na montanha inóspita, Angola. Do chiar dos guindastes, do estalar dos braços, do esforço e do cansaço, emerge a tua voz, Angola. No ronco da barragem, no caminhão da estrada, no comboio malandro, nos gados transhumantes, ecoa a tua voz, Angola. Dos bongos e cuicas, concertinas apitos que animam rebitas, farras das antigas, salta a tua voz, Angola. A flor da buganvília, a rosa e o lírio, cachos de gladiolos, o gengibre e a cola, perfumam a tua voz, Angola. Ouve-se e sente-se e brilha a tua voz, Angola. Inscreve-se nos séries, talha-se nas rochas a tua voz, Angola. Vai com vento, goteja com suor a tua voz, Angola. Por toda parte, a tua voz, Angola. Que voz é essa tão forte e onipresente, Angola? Que voz é essa onipresente e permanente, Angola? É a voz dos vivos e dos mortos de Angola. É a voz das esperanças e malogros de Angola. É a voz das derrotas e vitórias de Angola. É a voz do passado, do presente e do porvir de Angola. É a voz do resistir de Angola. É a voz de um guerrilheiro de Angola. É a voz de um pioneiro de Angola. Antero de Abreu. Muito lindo. Muito maravilhoso. É de Antero de Abreu, é isso, não, esse né? é o poema de Antero de Abreu. Antero de Abreu. Muito lindo o poema. Muito lindo. Registrar aqui o boa noite da Claudenice Lima. Boa noite, Claudenice. Obrigado aí pela audiência aí, nosso programa Multiversos. Rosângela, vamos lá então com o seu poema. Vamos lá. Eu vou começar a rodada falando de água, né? Hoje eu quero falar um pouco de água e eu vou falar 2 poesias aqui que têm relação com o tema água. Essa é a primeira e depois na outra rodada eu vou falar sobre a água também. Fonte das águas. Será assim escolher e perder? Perder porque foi, ir com o que sobrou, lutar com armas duras, experimentar o corte na carne, na alma, na pedra, na vida. Estou tentando, lutando, suando, remando. A vida não é farta, frágil, breve, inabalável carrasca. Estou tentando, lutando, suando, remando. Tem sido assim comigo. Desde quando? De sempre. Na pele doída pelo calor, no ar faltando, só respirando amor, e na semente saudável, estranha e forjada com cor. Fonte das águas. Rosângela Merenão. Parabéns. Obrigada. Poema. É isso aí. Vou fechar a rodada, então, com um poema que eu escrevi chamado Centelho. E eu coloco as datas de quando eu escrevo. Eu fiz esse poema, terminei, né? 9 de julho de 2019. Andando em meio à multidão, sou todos eles. Ainda que não me sintam, eu os sinto. Sou o vento e o som de suas vozes, que nem de longe são para mim. Sou o pássaro que vejo ao longe e o inseto sob meus pés, que nem pude enxergar. Sou todos eles. Sou a nuvem que se espalha tão alto e a fumaça que me sobe ao nariz. No fogo, na água, lá também estou. Sou tudo e todos, mas sou apenas uma onda. Uma pequena centelha que por milhas, ainda assim, pode sentir você, como um vento em seu rosto, um pássaro, uma flor, um som. Serei eu a dizer-lhe,
Sou o amor, sou teu. É isso. Este foi Centelha. Bravo. Valeu. Bravo. Obrigado a todo mundo que está assistindo o nosso programa, ouvindo o Projeto Multiversos. Vamos partir para a segunda rodada. Nós temos ainda 4 rodadas. Ô Gil, eu não entendi se você já falou todos os seus agora ou você separou os haikais para a primeira e tem mais outros? Os haikais para a primeira e agora são outros poemas um pouquinho mais extensos. Então, manda ver o seu segundo aí. Tá, é igual eu falei, eu gosto de trocadilho, né? E eu fiz um chamado autoanálise, mas fazendo referências a coisas de carro, o auto, né? E eu também coloco data, Sandro, eu não tinha mencionado. Esse autoanálise é de 28 de abril de 2015. Então vamos lá, autoanálise. Uns pisam no freio, outros não saem do ponto morto. Eu vou de acelerador, mesmo que o caminho seja torto. Pois a estrada da vida tem curvas sinuosas e para avançar hei de fazer ultrapassagens perigosas. Valorizo a raiz, mas sem me apegar ao retrovisor. A chama da poesia inflama e carbura a minha dor. Engato a quinta marcha, calibro minha caneta, nenhum GPS me guia nesse caminho que é muita treta. No verso, no verbo, meu volante não é estático. Minha escrita é imprevisível, sem piloto automático. A poesia é o combustível do motor cerebral, é o escapamento que cospe ideias em torno de um ideal. Das linhas do papel, valorizo cada milímetro. Sem pressa, dou tempo ao tempo, dispenso o velocímetro. Não nasci para ser estepe, sou o titular da minha existência, faço balanceamento de ideias, mas sem amortecer a resistência. É isso. Cheio de trocadilho. Muito bom. A inspiração é muito hip hop, eu senti isso nesse poema total, aí. Total. Não podia ser diferente, né? Quem me conhece sabe. Não podia ser diferente. Bom, Zé, à vontade, seu segundo poema. Vamos lá. Agora eu vou ler o poema de minha autoria. Sou imigrante. Poema que eu já mencionei aqui, né? Agora tem que mostrar, né? Sou imigrante. Sou imigrante da além, lá do outro lado do oceano, forçado a abandonar o país. Sim, o país de origem, que há séculos vem lutando, querendo viver, batendo as portas, nunca descerradas, sempre encerradas. Não tenho terra, lá de onde eu venho, do qual vou chamais, ou dizeis ser minha terra. Eu era igual a uma flecha, querendo ir para frente, eu era cada vez mais puxada para trás com mais força. E de tanto me puxarem, fui lançada veementemente para atingir o alvo e vim aqui parar. Sou imigrante, não tenho terra, tudo é terra, não importa se aqui ou lá. Quem dera que não houvessem fronteiras, quem dera que não houvessem leis. Leis essas que nos prendem, separam, hostilizam, injuriam e abalam. Oh, se não houvessem fronteiras, divisões geográficas e que todos os homens fossem só homens, sem distinção de cores, raças, nacionalidades. Que culpa tenho eu em ser preto ou branco, cristão ou muçulmano, hindu ou budista, judeu ou samaritano? Se talvez as raças negra ou branca não existissem, na verdade, não existem. O que apenas existe é raça humana. Sou imigrante, migrante, resistente com força para viver, almejando viver. Sou resistível como um leão da África, tenho garras de um falcão do mato. Sou persistente como uma onda movível, porém, me respeitem, só quero viver a vida. Porque a terra é nossa, de todos nós, feita por Deus e entregue a todos os homens, não importa se é aqui ou lá. Esse é o ponto. É isso aí. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Eu fiz um poema uma vez chamado Refugiado, que eu declamei ele aqui na minha primeira live. Mais ou menos nessa pegada aí, falando
das pessoas que vão para outro país em virtude de problemas políticos, né, de guerras. Certo. E era mais inspirado naquela época, 2015, dos refugiados sírios, que teve aquela explosão de gente que estava fugindo para a Europa, né, pelo Mediterrâneo, e muitos morreram nessa travessia, né? E assim como eles, teve outros, né? Muitos que nem você, lá de Angola, muitos também do Haiti, né? Que acabaram vindo para cá, da Venezuela, ultimamente, né? Enfim, é um problema que todo mundo está enfrentando ultimamente, né? Em várias partes do mundo. Com certeza. Eu no Japão. Você no Japão, né? Pois é. Pois é. Vamos lá. Ô, Rosângela, vamos para o seu segundo, então. Vamos lá. Tá muito interessante essa live, né? É um brasileiro morando lá no exterior e um estrangeiro morando aqui. Tá muito bacana, tá muito bacana. E a gente observa assim, o multiversos, né? E realmente o que significa o multiversos, né? É só a gente observar, né? A riqueza da arte. É muito belo, muito belo. Estou muito feliz com essa live de hoje. Então vamos lá, continuando falando das águas, eu vou declamar agora Água, Minha Água. Ter que aprender, ficar sem estar, ter que estar ficando invisível. Monte, ponte, sol e margem de rio, água mostrando o seu poder. Reflete o céu sem lhe prender. Água, minha água, mostre para sempre que vale o tempo. Passa o sofrimento e com o seu poder mostra o que quer. Água mostra seu poder e reflete o céu sem lhe prender. Como uma capa que esconde e deixa o livre aparecer. É isso. É isso. Bravo. Quem puxou o tema de água hoje fui eu, porque o meu primeiro haikai foi Amar no Amor e Você Nada. Certo. E essa chuva caindo aí fora, então estamos com água em todos os cantos hoje. Todos os cantos, né? É isso aí. E você estava falando da arte, né? Isso significa que a arte não tem fronteiras, né? Estamos aqui de vários cantos do mundo. Não. E somos pessoas, artistas que transitam mesmo por todos os lugares. Né? Nossa arte está rodando por aí, pelo multiverso. Muito bom, muito bom. Vou fazer um poema chamado Miragem, que ele é de 10 de janeiro de 2016. Meio que de desilusão, então vocês vão destacar qual que é. Trêmulas suas formas, distorcem o puro, secura do tanto andar em dunas de dor. Onde pôr? Os olhos vagueiam, procuram o vívido amor que foi, que era ou somente sonhou-se com o oásis que foi miragem. Ilusões foram seus beijos, abraços? O único calor veio do sol, solidão? Sua voz foi delírio de um sedento de paixão? Onde pôr o amor que carrego no deserto? Já não sinto, a alma estirada ao vento, em areia se fez meu sonho. Espalhada, impossível de ser ajuntada, naquilo que vi, ou penso que vivi, os seus olhos verdes de palavras desconexas. Agora tudo desaparece, ou nada que foi, lentamente me seca por dentro. Foi essa. Sofrência, né? Quem nunca sofreu? Quem nunca, né? Às vezes a gente coloca muito isso lindo. na poesia também, né? Sim, muito. Aí a Marília Santos, obrigado, Marília, tá dando os parabéns aí para cada um, né? A Marília dando os parabéns para o Gil, para o Moisés, deu para a Rosângela também. Obrigado. Obrigado pela participação, Marília. viu, Marília? Vamos para a terceira rodada, então. O Gilberto. Manda aí, Gil. Manda a letra aí. Na apresentação eu tinha esquecido que eu estou aqui com meus filhotes, né? O primeiro livro que eu falei, que é a biografia do Nelson. Legal. Esse de letras de música do Taíde, né? Que saiu pela
editora Novo Século. O meu primeiro é pela minha própria editora, que é Shuriken, que é esse símbolo aqui, Shuriken. E, no caso, esse livro tem uma curiosidade que, igual você falou agora, Sandro, a arte vai circulando, a gente mal sabe. Uma amiga minha, uma vez, essa história o Moisés vai achar legal. Ela foi para Angola e conheceu o principal rapper de Angola, que é o MCK. Chegou na casa dele e viu o meu livro na estante. E aí tirou uma foto dele com o meu livro. Então, e ele tem esse livro. Eu não sei como ele conseguiu, mas, enfim, é uma curiosidade. MCK, pô, nós falamos MCK, né? Vamos lá, então, ó. Eu tenho uma aqui que é um pouquinho extensa, tá? Eu acho que é a mais comprida, que eu escrevi em 3 de março de 2015. Chama-se Questionadores. Agora não tem trocadilho, é questionadores tudo junto mesmo, tá? É assim. Se a polícia fosse um pouco mais esperta, não perderia tempo e contrataria todos os poetas para trabalhar como investigadores. Pois não há investigadores como eles, que pouco afirmam, nada explicam, às vezes complicam, porque tudo indagam e tudo questionam. Poetas questionam padrões, questionam bordões, questionam as nações, as religiões e as opções. Poetas questionam as frações, as divisões e multiplicações. Descarados que são, esses poetas questionam até mesmo as próprias questões. Poetas investigam dores, investigam amores, investigam horrores, favores, labores e dissabores. Atrevidos questionam até mesmo as cores e o perfume das flores. E se tem algo que eles fazem como ninguém, é questionar os atores, principalmente os doutores, principalmente os ditadores. Poetas questionam o réu, a vítima, o perito, o laboratório. Questionam o côncavo e o convexo, o complexo e o simplório. Questionam até mesmo o próprio interrogatório. Tudo só para que do cérebro as cabeças das pessoas sejam um escritório, e não um mero depósito ou dormitório. Poetas questionam de tudo, questionam até o ego dos cegos, o absurdo dos surdos. Poetas questionam de tudo, questionam principalmente o silêncio dos mudos. Principalmente o silêncio dos mudos. Poetas questionam os parcos mundos, questionam os porcos imundos, questionam as crenças, as doenças, as sentenças, questionam até mesmo a existência. Só não questionam mesmo uma coisa porque ela é inquestionável, a importância da resistência. Mas, pensando bem, acho que não daria muito certo esse negócio de poeta virar polícia, porque em vez de respostas, o poeta traria mais perguntas para a perícia. Porque o poeta subverte a realidade, mas não distorce a notícia. Poeta sabe medir a dose certa de malícia. Porque poeta pode até fazer maluquice, mas não faz milícia. Poeta te dá um esculacho sem te tocar, e quando toca, faz carícia. Pensando bem, acho que não daria muito certo esse negócio de poeta virar polícia, porque poetas não querem policiar ninguém. Só o que eles querem mesmo é libertar reféns. Maravilha. É a mais comprida. Grande. Eu imagino essas músicas aí cantadas por um grande rapper aí. Daria certinho. Está à disposição. É Maravilha. Maravilha. Ia ficar muito bom. Então vamos lá. Moisés, vamos para a sua terceira. Até porque os seus poemas são rimados, né? Contém rimas, então ficaria maravilhoso mesmo, né? Perfeito. Bom, falando em questionamentos, né? O seu poema fala de questionamento que o poeta faz, né? Eu vou ler um poema aqui de minha autoria, intitulado Protesto, né? É mesmo protesto. Que mundo é este? Fétido e medonho, cheio de podridão. Cortam as árvores, ninguém faz nada. Inundam os mares de impurezas, ninguém faz nada. Queimam a flora, ninguém faz nada. A natureza por si vai perecendo, originando destruições de vidas que acabam entrando em extinção. Vidas essas que importam das árvores, plantas, animais, todos os seres vivos dos 4 cantos da terra, e ninguém faz nada. Que mundo é este? Ignóbil, injusto, cercado de abutres, comedores de carnes em putrefação. E quando saciados de podridão, eles escarnecem da gente.
e a todo momento nos levam ao descaso cheirando a morte. Que mundo é este, cercado de gente negligente, revestida de indestreza, que nos governam com braços brutal de ferro? Oh, eterna luz, estrela da alva, seria este o abismo que vós nos lançastes ao clamor dos anjos que disseram: ai da terra e do mar, porque caiu a vós o grande dragão, cheio de ira, por saber que tem um curto período de tempo? Seria este o abismo onde a miúdos comemos do pão que o diabo amassou, de dia e de noite, em nossos cafés, almoços e jantares do dia? Oh, quem me dera falar, lutar e escrever com tudo que eu sou em favor da paz, liberdade, justiça, amor, acima de tudo, a vida, e sendo escutado. Meus olhos marejados de lágrimas inundaram. E tanto mal enxergo. Enxergo tanta dor e tanta morte, tanto horror e terror, que com frequência vejo vidas em chagas sangrando e cheirando a morte. Vidas moribundas, inocentes, recém-nascidas, que nem sequer pediam para existir. Vejo homens amputados, entregues ao sacrilégio em nome do patriotismo, que nunca antes vidas salvou, todos levados ao descaso e abandono. Que mundo é este, brutal, de pura chacina? Que mundo é este, cruel, provido de maldade, que todo momento nos consome, mas ninguém faz nada enquanto eles bebem do sangue da gente? Que mundo é este? Tudo no averso perverso do certo feito errado, do anormal considerado normal, e que quando abrimos a boca pela dor, nos fazemos inimigos, como antes citado por Martin Luther King. Para criar inimigos, não é preciso declarar guerra, basta dizer o que pensa. É tudo complexo, confuso, silenciando a razão, dando asas ao escândalo feito normal. Oh, eu protesto. Moisés Antônio. Belíssimo. Belíssimo poema. Muito bom. É muito Obrigado. forte, né? É muito forte, muito bonito, muito marcante e muito importante, né? E atual também. Obrigado. É isso. E funciona muito Com bem com o certeza. Moisés declamando, porque ele transmite uma emoção que no papel a gente não poderia sentir. Parabéns, Moisés. Verdade. Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então, Rosângela, Vamos seu lá, poema. vamos. Terceiro poema. Agora eu não vou mais, né? Já tinha separado 2 de água para entrar nesse universo das águas. Então, agora o poema é Te Arrumando, né? E diferente do Sandro, eu não coloco a data. Eu colocava, mas eu comecei a me perder nas datas, coisa muito antiga. Eu não coloco mais a data. Eu vou fazendo e a produção vai. Eu tô separando, eu vou separando por projeto, né? Então, projeto 1 foi o primeiro livro, projeto 2, então tem muitos projetos por aí. Vamos lá, Te Arrumando. Como armário desarrumado, vou te seguir. Até que tenhas só um caminho, bem pequenino, para eu me esconder. A vida ensina, bate, machuca. Na dor da vela que teima, fria não acender. Mas ilumina toda a verdade. Verdade do dom humano. Força tão falsa de eternidade. Força tão falsa de eternidade. Chora, nega, ama, castiga. Faz si próprio sem proteção de tua razão. A emoção espera a tua razão. O que constrói, liberta e vai. Ao sabor nega, cumprir o não ceder. Então vou indo também, com o meu encanto,
achando um canto e te arrumando. Rosângela Mena. É isso. Belíssimo. Mais um belíssimo poema. Muito emocionante. Bom, agora eu vou passar para um poema que eu escrevi, também de 2016. Hoje, nessa live, eu separei muitos poemas desse ano, que é um ano que eu escrevi, um dos anos que eu escrevi bastante. Foi 2016, é chamado Indescifrável. Por mais que parem meus olhos sobre tua figura esguia, mesmo em séculos, totalmente não compreenderia o significado de seus pensamentos. Tolo, o pobre sujeito que imaginou ter decifrado os motivos de suas idas e vindas. E mesmo quando ficas, não te mostras por completo, como a lua, que bela e brilhante oculta seu outro lado. Envolta em livros, vestida pelo saber, avessa ao supérfluo, nos esforça a encontrá-la, distante do comum, como um templo cheio de significados, ainda a serem descobertos no coração de uma floresta inabitável. Defini-la entre o bem e o mal é incompleto. Julgar é diminuir, impedir o fluir de seu ser. Mulher indecifrável, riso de mistério, formas e curvas além da matéria. Nem na mais bela poesia caberia o que a tua alma exala e estimula. E enquanto penso, já estás em outro lugar. É vão querer segurá-la, essência em movimento. No cruzar do caminho, em instante indefinido, sem aviso, chegarás de novo. E isso me basta. É isso. É inspirado, é um desses poemas de musa inspiradora. Legal que estamos com vários estilos aqui na mesma live. Nossa, tá muito bom, né? Sou eu que estou mais Lovers in the Air hoje aqui, mas o último aqui é diferente, vai sair desse tempo. Vamos então para a última rodada aí, que é começando com o Gilberto novamente. A última rodada de poesias. Olha que curioso, para quem está assistindo, é bom frisar que a orientação que eu recebi, separa 4 poesias. Nós não combinamos tema, um não sabia o que o outro apresentaria. Eu comecei um haikai falando de água, a Rosângela veio com água. Esse protesto do Moisés, o último que ele recitou, começa falando sobre questões ambientais. E eu separei um aqui que é sobre questões ambientais, que não é de minha autoria, é o único que não é meu, que para falar do meu envolvimento com rap, é uma letra de um rap de 1994, tem 27 anos, infelizmente parece bastante atual, né? O nome desse rap é Flores para o Seu Caixão. O autor chama-se Ataliba, é de um grupo chamado Ataliba e a Firma. Vamos lá, Flores para o Seu Caixão. Eu vou pegar o céu com a mão e vou tingir de azul. O cinza da cidade me incomoda, as cores mortas demais, a começar pelas antenas de televisão. No lugar eu planto mudas de coqueiro e boa recepção para você que em comunicação, com o verde da floresta vai ficar bem informado. Quanto ar nos resta, quanto falta na verdade, até que seja extinta toda a humanidade. Do planeta Terra, outros seres vão lembrar que aqui viveram seres que criaram a própria estufa para se asfixiar, se morrer e matar, gente inteligente que lutou para preservar, mas que tombou ao capital, aos podres poderes de algum boçal. Enquanto isso, a nata já nem disfarça. Queima mata, mata o Chico morre, que mamata. O lucro é do poder, poder de suicídio. É possível ver no vídeo que acontecerá contigo, por isso regue as flores do jardim da sua casa. Vem chegando a extinção, por não preservação, podem faltar flores para enfeite no seu caixão. Aí a segunda parte. É o caos, a ecologia, bando de urubu, dá vontade de apelar, mandar tomar. Eu vou pegar o céu com a mão e vou tingir de azul a mente das pessoas poluídas demais, a começar pelos cabelos dos que ordenam extinção. No lugar eu planto mato, trepadeira e boa reflexão para os tais. Esquecerão jamais que o respeito à fauna e à flora e às regiões abissais devem ser muito mais que um simples movimento. Iniciados por pressões de órgãos internacionais, eles vão ter na raiz
que quanto mais se queima, mais se vive infeliz. Então, se eles queimam tendo lucro como meta, vão morrer sem nada e vão morrer carecas. Cuide bem das flores do jardim do seu quintal, pois podem faltar flores para enfeite no seu funeral. Não perca tempo, alerte a nação, podem faltar flores para enfeite no seu caixão. E a última parte eu acho sensacional, é curtinha. A floresta adora, quando a chuva a molha, o luar a toca, vem o homem e corta. Ela faz amor, ao sentir o calor da manhã que lhe reina, vem o homem e queima. Ela dá carinho para qualquer bichinho da mais bela raça, vem o homem e caça. Nela nascem flores, na florida estação, para o homem levar para o seu caixão. É isso. A Taliba Man. Muito bom, muito bom. Maravilha. É aquele, assim, sem palavras, né? A gente fica sem palavras, porque é uma coisa que, como você falou, Gilberto, é uma coisa que, infelizmente, é muito real, tá? É o nosso presente aí, né? Muito atual, já tem 27 anos muito que foi atual. lançado. Nossa, é isso. Exatamente. Vamos partir para a última rodada, gente. 9h05. Pouco a gente tem que terminar essa live lá pelas 9h30, se der tudo certo. A última rodada de poemas, começando, já foi com o Gilberto, agora Moisés. Eu tenho dito assim, né? Todos nós buscamos a nossa força, né? Em alguma coisa, né? Eu geralmente busco a minha força na poesia, né? Temos aqueles momentos difíceis, né? De amargura, dor, né? E quando eu quero tirar tudo para fora, então eu geralmente escrevo poesia, né? Eu escrevi um poema aqui, bem recente, intitulado Impetuosa Dor Cortante. Vamos lá. Meu coração desfalecendo se congela aos poucos, tarde ou cedo, se ninguém o aquecer, acabará se formando num iceberg que não mais pode diluir. A essa madrugada morna, pensativo, balbucio palavras que nenhuma direção consegue encontrar. Estou em pedaços. Gostaria que pudesse me juntar em uma mescla que ainda poderia ser útil para amar? Sentir com o coração pulsante todo inteiro? Fate, destino, como querem que eu diga? Que pecador fizeste de mim, que a minha punição parece ser tão eterna e eu merecer tal pudor? Que praga me puseste para que, ao mesmo tempo, eu mereça esse ardor sem ser reciprocado? Meu coração era antes tão mole, prestes a ser entregue, aberto para colher e ser preenchido. Mas pode isso mudar? Durmo perdido, despido de medo, incerteza, sem proeza. Zelador, Senhor dos tempos, concedei-me justiça. Não me deixes à margem por muito tempo, porque a minha dor adentro, mascarada por sorrisos externos, me consome o dia inteiro e a minha alma, sufocada, se esvaindo a cada pulsar dos batimentos cardíacos que é minha vida. Como eu queria dormir imperceptível e não acordar mais. Como eu queria não existir, sendo nada, ninguém, sem a minha presença, sem que me notem ou sentem falta. Ajuda-me, Senhor dos tempos, porque para tu é pouco tempo. Meu Deus, eu sou homem, tão pouco caberia em mim toda a paciência de Jó, porque ela foi o único na terra e nada ela me compararia, muito menos esperado de Abraão. O meu coração adentro, latente, sangra a cada pulsar dos batimentos do meu coração. Eu choro só pela dor, quando ninguém está ao meu redor, sofrendo de pudor e ardor, constantemente rejeitado. Quero de uma vez me tornar a vapor e sumir, antes que meu coração se transforme em uma pedra icebergüética que possa causar estragos, a barcos atravessando os meus marejos revoltosos de Poseidon, depois de longos anos de espera, desvairado, tomaria essa decisão sendo depois visto como um vilão. Destino, liberta-me dessa dor.
que muito dói, ávida, e desenfreia a ansiedade totalmente devoradora, sem nenhuma parada de surra, amortecendo meus nervos o tempo todo infinitamente. Me ajude, porque de tanto tempo só eu já me perdi. Moisés Antônio. Oh. Intenso, hein? Esse foi lá no fundo. Me parece que você teve uma inspiração em alguns poemas, eu vou ouvir de Fernando Pessoa, que são um pouco assim também. Não sei se eu estou viajando, mas parece que tem um pouco de Fernando Pessoa. Provavelmente, pode ser coincidência, né? Provavelmente, né? Nunca li, não sei muito dos textos do Fernando Pessoa, mas é bem provável, né? Coincidência. Tem aquela coisa, né? Tem coisas que a arte se interliga, né? Se conecta Com certeza. E é mesmo que as pessoas não conheçam, mas tem aquelas coisas que ligam, né? Com Exatamente. Agora, Rosângela, o seu último poema. Vamos lá. Esse poema é um poema que eu separei agora, ainda há pouquinho, porque fala de Angola. O finalzinho dele, ele fala de Angola. E aí, eu não tinha nada, assim, para o último, eu deixei... O último eu sempre deixo o último, assim, para... E esse eu separei agora. Ele é um poema chamado Corrido, que ele vem, assim, de encontro à ancestralidade, né, de encontro à cultura, né, do povo preto, do povo africano, e existe o corrido e ladainha na roda de capoeira, e o nome desse poema é Corrido, e ele é um poema premiado foi na 7ª semana da cultura fluminense aqui no Rio, em 2017. Eu recebi esse prêmio, 2º lugar, pelo júri técnico, e eu fiquei muito feliz. Então, é um poema muito querido por mim. Ele é curtinho, ele não é muito longo, mas é um poema premiado, né? Eu tenho alguns premiados, esse é um deles. Vamos lá. Corrido. Ladainha, sei lá quantas. Por elas passaram brancos com o amor dos negros, tornando encanto não traiçoeiro. Corrido, quantos? Quase sei. Juntos, risos, força, no equilíbrio, gritei. Atenção só não basta. E a queda? Saber ter mesmo sem ser. Essa queda é a queda da capoeira. Estou falando da roda da capoeira o tempo inteiro, né? Então, quando eu falo do equilíbrio, eu também falo da capoeira e da roda da capoeira. Atenção só não basta. E a queda? Saber ter, mesmo sem ser, dentro e fora da roda, estes homens, onde ficou Angola? No peito, na sombra, no calor, no suor da memória, onde ficou Angola? Briga, jogo, morte, vida, Angola, onde ficou Angola? Aqui, quem sabe lá fora? Coisa linda mesmo de ver esta gente sem querer ir embora. E aqui, sempre assim, estará Angola. Rosângela Merenão. Parabéns. Bela homenagem. Maravilha. Bela homenagem. Bela homenagem, sim. Eu gosto muito rica. Dele. Cultura rica, corrido, cultura negra, cultura que vem, né? Lá da África, que chegou ao Brasil, enriqueceu tanto o nosso país aqui e o mundo, né? E o mundo, Apesar de somos resistentes. De toda a injustiça, né? E todas as coisas abomináveis que foram feitas, a cultura negra, os negros, eles colocaram aqui no nosso país e todos, né? Onde eles foram, mesmo assim, né? Enriqueceram a nossa cultura. Então, a gente tem essa dívida, né? Isso. Apesar dos pesares, né? Apesar de tudo, nós somos resistência, né? Então, os negros são resistência. É verdade. E isso está no nosso sangue, e aí
Não dá para... É DNA, não adianta. Fala aí, Moisés. Eu quando cheguei aqui, Desculpa. em Curitiba, né, eu participei da Feira do Poeta, né, declamando poesia no Teatro Universitário aqui, PUC, né, aqui no Largo da Ordem, aqui em Curitiba. Mas depois participei de um evento aqui um evento afro-curitibano, né? Eu fiquei espantado quando entrei naquele mesmo local, né, vendo a figura, né, a imagem da Rainha Ginga. Falei, caramba, Rainha Ginga por aqui, né? Eu me emocionei, né? Porque é uma personagem a nível da África, né, que quase todo mundo que é descendente negro conhece. O mesmo aconteceu com um ex-colega meu de universidade, quando foi para os Estados Unidos, visitou um museu cultural afro-americano, encontrou a mesma pessoa, né, que é a Rainha Ginga. Então, é uma grande figura. Então, só para ver como é que a gente estamos ligados, estamos unidos, né, e tem muitos descendentes aqui, que eu creio que vieram da Angola, né? Isso me deixa muito comovido e feliz, né? E principalmente por ouvir hoje aqui a Rosângela declamando, falando sobre Angola. E num poema que foi premiado, né? Semana Fluminense, né? Veja só. da cultura fluminense. Maravilha. E aí eu sou muito feliz com ele. Esse elo que o Gil acabou de dizer, né, sobre a água, sobre a cultura. Eu declamei um poema aqui de um poeta angolano falando sobre Angola, e o poema que ela declamou tem Angola também, né? É isso. Quer dizer, Angola está presente aqui nesse momento. Sim. O multiverso, né? Angola está no multiverso. Vamos encerrar aqui com nossos poemas hoje. Eu vou encerrar. Como o Gil falou, a gente não combinou nada. E esse último poema meu é sobre as redes sociais. E ele fez Ele começou o dele falando um haikai, né? Se não me engano, falando sobre essa coisa das redes sociais, da coisa da falsa interação, a falsa comunhão, sei lá, que existe nisso. E é um poema chamado Autômatos Estanques, que também é de 2016, de 21 de agosto. Vamos lá. Múltiplos avatares solitários, autômatos em seus automóveis, debatem-se nas ruas sem dialogar. Cada um grita de dentro de seu palanque, de seus aparelhos atados às redes, o cotidiano de uma realidade estanque. O que escrever no epitáfio de uma geração que se mata para caçar um Pokémon, mas que não conhece Shakespeare nem Drummond? Tantos gigas e terabytes na nuvem de sequidão, de amor, conhecimento, nesse mar de informação. Antes a morte sincera após uma existência plena de emoção, que é a vida fake dentro de uma embalagem pronta. Dessa triste página, já deletei minha conta. Autômatos Estanques. Sobrão vazio. Maravilha. Sensacional. Cara. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Ela fala sobre essa coisa dessa interconectividade que muitas vezes nos torna solitários e senhores da razão dentro do nosso mundinho, né? Quem comenta muito em Facebook sabe como é que é isso, né? Os comentários dos donos da verdade do Facebook. É isso aí. Pessoal, a gente tem mais ou menos aí 10 minutos, no máximo 15 aí para encerrar o programa. Espero que o Gilberto tenha um compromisso também dentro de pouco tempo aí. A gente precisa liberar o Gilberto. Mas a gente tem um tema para fazer um pequeno debate aqui. Cada um, na mesma sequência dos poemas, vai dar uma sua opinião. Que é um tema até que a Rosângela deu essa ideia, da influência da família. Qual foi a influência da família de cada um de vocês nessa arte da poesia, ou no geral, como vocês fazem, né, na escrita, seus trabalhos artísticos, né? Se você teve algum membro da família, pai, mãe, tio, primo, que influenciou vocês, né? Que já era poeta ou artista, e também a sua família apoia, né? A sua arte poética, vocês têm o apoio da família, e cada um falasse como é que é essa coisa da família junto da sua poesia e da sua arte no geral. Pode começar, Gilberto.
Tá, olha, minha família, pelo menos da parte do meu pai, tem muitos engenheiros. Meu pai era químico por formação, depois virou comerciante, e minha mãe é formada em artes, né? Eu acho que indiretamente, meu pai, apesar de ter sido químico, né, ele faleceu já, ele gostava muito de música boa, de leitura, então, indiretamente, vendo ele ler, vendo ele colecionar livros, eu acho que isso pode ter me impulsionado, né? Eu fiz colegial técnico em edificações e tudo indicava que eu iria para a mesma área, engenharia civil ou arquitetura, mas eu tinha um professor que gostava muito das minhas redações e eu resolvi ir para o jornalismo aos 45 do segundo tempo, assim, na hora de preencher a ficha do vestibular, não, vou fazer jornalismo, né? Eu aprendi a ler e escrever sozinho com menos de 5 anos de idade. Minha mãe fala que, de repente, quando foi ver, eu estava lendo, ninguém me ensinou, assim, né? Sempre tive esse apoio da família, mas eu acho que foi um caminho natural. Eu já tinha no DNA, talvez, uma propensão para artes, para humanidades, sem saber, né? Então, acho que o fato de ter uma mãe formada em artes e um pai também que era apreciador de boas artes, deva ter me influenciado. Mas eu atribuo muito da minha formação à cultura hip hop mesmo, porque com 9 anos de idade comecei a ouvir rap, me interessar pelas letras, e aí nunca mais larguei isso. O Sandro me conhece e sabe que 100% do tempo na faculdade o que eu fazia estava voltado para rap, fiz programa de rádio sobre rap, meu TCC foi sobre rap, tive uma bolsa de iniciação científica para falar sobre rap, meus livros até agora falam sobre hip hop também. Eu acho que foi isso que me influenciou bastante, até porque famílias japonesas no Brasil costumam ser bastante preconceituosas, né? Eu tenho que admitir. Na minha família tem bastante gente racista, gente que não gosta de nordestino. Meu pai era um pouco assim. E graças ao hip hop eu não assimilei esse tipo de coisa. Eu não assimilei o que não merece ser perpetuado, como eu coloquei num livro. Tanto que o meu primeiro livro é sobre um pernambucano que é ícone de cultura negra. Então, se da parte da família tinha alguns desses valores tortos de preconceito, eu não abracei nada, e o que vier depois de mim vai trabalhar em sentido contrário, pelo respeito, pela integração dos povos, por não distinguir alguém em razão de origem, de etnia, de sotaque, mas valorizar o que cada pessoa é por si. Eu acho que isso é muito da essência do que é uma poesia, porque um texto escrito por um branco, um preto, um amarelo, um árabe, no papel é tinta sobre uma superfície branca só. Então, assim como todo mundo tem sangue vermelho, né? E as nossas ideias, aquilo que a gente registra, expressa e perpetua por meio de textos, de poesia, de qualquer outra manifestação artística, não tem uma etnia. Você vendo um texto não dá para descobrir se ele foi escrito por uma pessoa branca, preta, verde, vermelha, amarela. Então, é isso que eu aprendi com as artes, que eu quero passar para frente. Indiretamente, eu acho que eu tive uma influência da família, mas foi uma coisa muito espontânea que surgiu para mim. E eu acho que o aprendizado da rua, né, entre aspas, da cultura hip hop que eu conheci fora de casa, foi o fator mais influenciador para eu seguir esse caminho que eu estou hoje. Isso aí. Moisés, como é que é? Como é que foi essa coisa da família e a poesia na sua vida? Bom, a princípio quero dizer que a poesia em mim, né, não veio diretamente, né, ou não é uma característica hereditária, não. É indiretamente ou talvez também não, né, porque provavelmente atualmente sou o único poeta na minha família, né. Não, tem um primo também que escrevia comigo, né, não sei se até agora ele ainda escreve, né, mas eu tive uma avó que é mãe do meu pai. Ela declamava poesia religiosa, né? Geralmente no Natal, né? Na véspera natalícia, né? Quando fosse na igreja, né? Provavelmente é uma característica que eu disse, né? Indiretamente hereditária que vem dela, né? Mas como é que surgiu a escrita na minha vida?
nos anos 2007, 2008, né? Eu estava vivendo momentos muito delicados, né? E eu tive sempre o gosto pela literatura, ou pela leitura, né? Como eu já disse, eu gostava muito de ler desde o ensino primário, né? Tanto que eu já gostava da poesia, gostava de contos, né? Fábulas, né? E quando eu estava passando por esses momentos delicados, quando eu estava fazendo o ensino médio, ou eu querendo fazer o ensino médio, tive aquela necessidade de me expressar, né? E eu não encontrava um método ou um meio em que eu pudesse me comunicar, né? Então, eu me apeguei à poesia, principalmente com o incentivo do professor de português, que eu já mencionei aqui no princípio, né? E desde aquele momento, então, eu não parei mais. Comecei a escrever até conseguir publicar, até conseguir terminar o primeiro livro que eu comecei a escrever desde o ensino médio até a universidade, que é o primeiro livro que eu já disse aqui, intitulado A Ansiedade Devoradora. Através daquele livro, ou daqueles textos, eu pude expressar minhas angústias, minhas revoltas, protestos, decepções, né? Essas decepções não eram meramente ou somente amorosas, né? Mas estavam tudo misturadas, né? E principalmente dos momentos delicados, né, que eu estava vivendo, né? Muita injustiça, principalmente no seio familiar. E os protestos também surgiam através das condições desumanas que os angolanos vivem, né? Então, fui escrevendo, expressando as minhas angústias e ansiedades, né? Aquela ansiedade de querer superar os traumas, né, ou as dificuldades. Não só meus problemas, como também do povo angolano. Foi desse jeito que eu comecei a escrever a poesia. Não que não teve apoio, até porque nunca tinha publicado nenhum livro em Angola. Eu comecei a publicar livros aqui no Brasil. E, como eu já disse a princípio, quando eu estava escrevendo, eu terminei o livro A Ansiedade Devoradora, mais uma coleção de contos e fábulas africanas. Eu tentei me associar ou me agregar à União dos Escritores Angolanos. Eu fui recusado, né? Pelo fato de eu não ser um escritor renomado, né? Tem aquela questão burocrática, né? Ou seja, preconceito. Não, você não é um escritor famoso, ninguém te conhece, então não tem como ser. Se você nunca publicou livro, não pode se associar. Então, e eu sempre tenho a escrita como um subterfúgio, principalmente naqueles momentos difíceis. Em suma, é isso que eu tenho a dizer a respeito da literatura, né? Mas, de alguma forma, talvez a minha avó me inspirou, me influenciou, ou seja, uma característica que veio dela, né? E é uma avó que me amava bastante, né? Eu era como um dos netos favoritos dela, né? Então, quem sabe, né? Pode ser. Rosângela, diga aí qual foi a sua... Você tem alguma influência aí da sua família? Não tem, assim, eu sou a única pessoa que escreve poesia, assim, dos meus irmãos, enfim. Mas o meu pai, ele era artista, né? Ele tocava violão. E eu lembro ainda pequenininha, assim, meu pai tocando violão conosco ali na sala. Mas não era assim, eram músicas populares, né, brasileiras, assim, normais, mas não tinha nada ligado à poesia puramente. Então eu sou a única da família que comecei a escrever. E depois, observando agora, depois do lançamento do meu livro e tal, conversando com um irmão, ele tem muitas coisas escritas também, e ele também gosta muito de escrever. Então eu observei que a escrita veio, assim, e também ele começou a escrever, eu comecei desde cedo, e ele começou a escrever um pouco tarde, assim, depois dos 20 e poucos anos. E aí eu observei que a influência do nosso pai com relação à música, mesmo sem ele ter feito nenhuma letra dele, ou nenhuma poesia, enfim, a influência da gente ver ele tocando e tal, mesmo que bem remoto, isso acaba influenciando, né? Mesmo que seja uma avó, uma coisa lá distante, uma mãe que, né, no caso do Gilberto, a mãe que mexe com as artes, a avó do Moisés, mesmo sendo uma coisa lá distante, acaba influenciando. Mas, no meu caso, eu não tive. Eu tenho um apoio hoje da minha segunda família, né, que é a segunda família, é a família que a gente forma depois. Eu sempre tive muito apoio, e tenho.
E da minha primeira família, que é a família do meu pai e minha mãe, eu não pude ter apoio, porque eles não estão aqui comigo já há bastante tempo, né? Já não estão mais aqui com a gente, já partiram. Mas eu entendo que seja assim, que eu tenha sentido a influência da arte, mas a poesia é uma forma de arte, né? Da arte por conta do meu pai. É a única coisa que eu atribuo. Se não for isso, então eu sou o primeiro caso da família e é a partir de mim, porque a minha filha também escreve. Minha filha também escreve poesias. Legal. Ela não escreve com frequência, mas é pontual, sabe? Escreve coisas muito bonitas, muito marcantes. Então é isso. A influência que eu tenho é da minha família, primeira família, talvez seja assim, mas agora talvez seja assim por causa do meu pai, mas eu tenho muito apoio da minha filha, do meu esposo, enfim, dos amigos, e é o que o Moisés falou, né? A gente foge. A poesia, ela é vida, e a gente foge pela vida através das linhas das nossas escritas. É isso. Com certeza. É isso. Bom, da minha parte, assim, na minha família, nunca... Não tem o registro de um poeta, né? Um poeta na família. Então, vamos dizer assim que eu esteja aqui inaugurando isso. Mas, assim, meus pais e minha família em geral, tem um tio também que toca violão, gostava de tocar muito samba, muita bossa nova, essas coisas. Minha mãe e meus pais gostam muito de música, sempre eu cresci no ambiente musical, de música brasileira. E meu pai é pernambucano, então, assim, meu pai ouvia muito Luiz Gonzaga, e tinha aquela coisa das rimas, né, das músicas ritmadas, né, Gil conhece, né, sabe também que a cultura nordestina tem muito do repente também, né, que é uma poesia cantada. Cordel, né? É maravilhoso, Cordel, é. Então eu tive um pouco essa influência que veio deles, né, da parte de música e da poesia. O meu pai tinha em casa, ele tem até hoje um livro antigo, um calhamaço de poesias românticas brasileiras, todos os poetas românticos do século XIX, do Brasil. Então, quando eu folheava aquilo, via, poxa, não me interessava tanto, né? Meu pai, ele foi, quando a gente morava em Teresópolis, né? Eu nasci em Teresópolis, que é a região serrana do Rio de Janeiro, e com 9 anos que eu vim para o interior de São Paulo. Então, ali, eles trabalhavam num clube, eram os funcionários de um clube, que era até famoso lá na época, depois o clube faliu. E meu pai compôs, eles tinham lá todo ano um carnaval dentro do clube, né? Meu pai teve um ano que ele compôs o samba de enredo do carnaval daquele clube no ano, né? O Cacique Caxangá, que era o Caxangá, era o nome do clube. Ele fez uma música sobre o Cacique Caxangá. Até hoje eu lembro dos trechos, ele cantava essa música para mim e tal. Então eu tive sempre essa influência da música e foi até que por um tempo eu também tive banda de música e tal. E eu fui pendendo depois de uns 5, 6 anos para cá, mais para poesia mesmo. Então, acho que essa que foi a influência que eu tive, né? E que ficou em mim essa parte da arte, essa influência total aí da minha família, dos meus pais, principalmente. Pessoal, 9h32, a gente vai encerrar, até porque o Gilberto tem um compromisso aí daqui a pouco, né, Moisés? Desculpa, Gilberto. Não, mas tá tranquilo de horário aí. Tá tranquilo? A gente vai só fazer aqui o encerramento, né? Cada um vai dar a sua despedida final. E agradeço primeiramente a vocês, Gilberto, Moisés, a Rosângela mais uma vez está aqui com a gente, dando seu tempo também na live, e que vocês possam se despedir de todo mundo que estava assistindo a live. Se quiser deixar aí alguma propaganda aí, de alguma coisa que vão fazer, eventos, fazer o seu merchan, né? O espaço é de vocês aí. Vamos lá, Gilberto, pode começar. Sandro, primeiro, né, satisfação te rever, né, eu tinha mencionado no começo, 20 anos que a gente não se encontra pessoalmente, não é pessoalmente aqui, mas fiquei muito feliz com o convite, agradeço bastante, porque graças a essa sua iniciativa eu pude conhecer os maravilhosos textos do Moisés, da Rosângela, identifiquei muitas afinidades para ver, às vezes a gente acha que está sozinho no mundo, num determinado ideal, e tem outras pessoas que estão caminhando para a mesma direção, que estão com os mesmos pensamentos, só que falta essa conexão. Então, essa live proporcionou esse tipo de conexão, que eu espero que não morra aqui. E é importante para a gente ver quantas Rosângelas, Moiséses, Gilbertos e
Sandros não estão por aí também, às vezes só precisando de uma janela para poder gritar para o mundo, né, para poder se expressar. Essa iniciativa é muito legal porque a gente fez aí algumas poesias falando de como, do lado ruim da tecnologia, que aprisiona pessoas, que cria mundos fakes, né? Mas a gente está fazendo um bom uso da tecnologia, então acho que é um recurso que dá para a gente desenvolver muita coisa, se conectar com pessoas, essa facilidade de eu estar do outro lado do mundo, em outro fuso horário, e a gente fazendo praticamente um papo de bar aqui, né, no bom sentido da palavra. Então, não sei, a mensagem que eu quero deixar, também agradecer as pessoas que estavam acompanhando, a mais participativa delas, a Marília, toda hora aí, mandando mensagem para todo mundo. Desculpa se eu não lembrar os nomes das outras pessoas também, mas eu estou bem feliz com a iniciativa, é uma boa maneira de eu começar o dia, que agora 9h30 eu vou começar a trabalhar, eu tenho muita coisa para fazer hoje, já recarregou a bateria, né? E eu estou muito feliz aí dessa oportunidade de ter conhecido a Rosângela Moisés, um pouquinho do trabalho deles, vou procurar me aprofundar depois. E para quem acompanhou, agradecer e dizer que, assim, é isso, a poesia, as artes, toda a expressão artística, na verdade, são manifestações de pessoas que querem trocar, intercambiar, dialogar. A gente não quer ser dono da verdade, dono da razão, mas é importante a gente perceber que existe mais gente que está querendo um mundo melhor, está querendo expressar coisas boas, passar suas experiências, trocar experiências. Acho isso muito válido. O que mais me atrai na cultura é isso. Igual eu comentei com o Moisés, de que foi uma surpresa, eu descobri que um dos principais rappers de Angola tem o meu livro. E eu não imagino, eu sei que meu livro já chegou na Espanha, na Holanda, nos Estados Unidos. Meu livro está em 2 bibliotecas municipais da Finlândia, onde talvez as pessoas nem saibam língua portuguesa. E não dá para saber onde mais ele chegou. E essa surpresa que às vezes já me aconteceu de... Não que eu seja famoso, eu fui num evento em São Paulo, o funcionário da ação educativa, que fica ali na Rua General Jardim, ele desceu, chegou, você é o Gilberto, não é? Eu falei, sou. Você escreveu o livro do Nelson, eu comprei, eu li e gostei. Então, assim, a gente mal sabe onde a nossa arte vai parar. Isso é que é o legal. Porque quando a gente descobre, já é uma surpresa muito agradável. Mas só de imaginar quais outros lugares meu livro chegou, um texto meu chegou, e talvez eu nunca vá saber, mas isso fez diferença na vida de alguém, é muito gratificante. Por isso que eu adoro cultura, vivo a cultura, e independentemente de gastar dinheiro ou não ganhar dinheiro com ela, não é isso que nos move. Eu acho que é uma coisa muito maior, que tem mais valor do que preço, e pelo qual eu tenho muito apreço. Só para terminar com uma rima. Maravilha. A gente te agradece, Gil, mais uma vez, a sua participação aqui. E é um reencontro, né? Como você falou, faz 20 anos que a gente não se troca ideia, a gente não está se vendo pessoalmente, mas é a primeira vez que a gente está conversando, né? Por tanto tempo depois daquela época. De 20 anos. Sim, quando atrás... eu for para o Brasil, promessa aí. A gente vai se reencontrar aí. Vamos. Eu estou perto de São Paulo aqui, a gente marca um encontro, vamos lá em Sampa lá. Está fechado. Moisés, sua despedida aí. Bom, primeiramente quero agradecer a Rosângela, né, que me fez o convite, né, para participar dessa live aqui. É realmente uma grande oportunidade. Manter esse elo literário, né, ou cultural, essa troca, que é muito riquíssima, né, porque nos ajuda a conhecer culturas de diferentes cantos do mundo, né? Não somente daqui do Brasil, como também do Japão, né? Embora Gilberto seja brasileiro, mas está falando lá a partir do Japão, né? É muito importante. Agradeço também a presença de toda a audiência, né? Principalmente, esqueci o nome, acho que Marília, né? Foi fazendo comentários maravilhosos para todos nós. E o Soldan também, por essa grande iniciativa que vocês tiveram com a Rosângela de criar lives, que é muito importante, aproveitando esse momento da pandemia, né? Contem comigo, sempre que eu tiver
disponibilidade ou tempo para participar em live, né? Às vezes a agenda laboral fica muito corrida, né? Tanto que vocês viram que eu, para poder participar, teve aquela trava, teve que fazer alguma coisa para me encaixar, e aí então tive esse ensejo, né, de poder estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. E quero deixar recomendações finais. Eu falei de livros que eu publiquei. O meu primeiro livro é este aqui, que é uma coletânea de vários autores. Tenho 13 poemas aqui, os meus primeiros estão destacados, depois de outros autores do Brasil. E este é o romance que, caso alguém queira saber mais um pouquinho da cultura africana, angolana, né? Vocês podem encontrar o livro através da Travassos Editora, uma editora do Rio de Janeiro. E você encontra o livro através do site da Travassos Editora ou então outros canais de venda, como a Amazon, entre tantos outros canais. Tenho também uma página de poesia, Moisés e a Poesia, né, no Facebook, caso alguém queira saber mais sobre os meus textos. Lá tem videopoemas. No Instagram, sou Moisés_7. Também tem muitos textos publicados lá, né, depois que comecei a participar de muitas lives com vários amigos, colegas do Rio de Janeiro e de outros estados, né? Então, às vezes eu posto, a minha página está conectada com o Instagram. Quando eu posto lá, quem vê através quem conhece a minha página através do Facebook, vê através do Facebook. Como também pode encontrar no Google, né? Eu já disse isso a princípio, que tem alguns textos de imigração e refúgio no site Migramundo. Eu aposto que se vocês colocarem, por exemplo, no Google, poemas de imigração, o primeiro texto que o Google vai te mostrar é do Moisés Antônio. Ou sou imigrante ou viajante. É um poema bem usado, realmente. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês por esta magnífica oportunidade. E tenham uma boa noite a todos. Boa noite, Moisés. A gente agradece a sua participação, né? Em nome da Rosângela também eu posso falar que foi uma participação muito especial, sua, do Gilberto também. São realmente multiversos que se uniram a esse projeto. Realmente foi uma satisfação fazer esse programa com vocês dois e só somou realmente na vida de cada um, na minha, na da Rosângela, e eu acredito que na vida de vocês também. Foi uma soma, foi uma troca que acabou acrescentando na vida de cada um. De cada um de nós. E com certeza, na próxima live futura, a gente pode voltar a reunir vocês aqui no Multiverso. Com certeza já estão convidados para fazer uma nova live daqui a um tempo. É sempre importante, né? Eu amo a poesia, né? Porque é o único meio de comunicação que eu consigo me abrir com todo mundo, né? Através da poesia. Então, é bom, né? A poesia é a voz do povo, né? Nós somos os advogados do povo, né? Então, gostamos de transmitir mensagem através da poesia, que fica mais fácil para todo mundo, né? Se for uma conversa de tu para tu, não dá, né? Não vai dar. Então, ajudamos as pessoas a se moverem através da poesia. Como eu já mencionei, o poema Sou Imigrante. Muitos estudantes universitários fizeram TCC com o poema Sou Imigrante. Eu participei em artigo em novembro de uma mestranda que trabalha em Roraima. Ela fez minha entrevista e fez um artigo falando de mim, do poema Sou Imigrante e o Viajante. E o artigo ficou super legal. Recebi também mais convite de uma live de um grupo teatral de São Paulo. O mesmo indivíduo que entrou em contato comigo através da minha página, que está conectado com o site Migramundo. Ele disse que eles fizeram uma peça teatral que, através dessa peça, acho que eles ganharam um prêmio ou foram classificados, sei lá, né? E ele disse que a inspiração surgiu através do poema O Viajante. Então, é muito gratificante, conforme o Gilberto falou ali sobre o seu livro, né? O mesmo aconteceu comigo através da poesia Sou Imigrante ou o poema Viajante. E recebi muita solicitação mesmo, né? Através desse poema, né? Aí está a importância da arte, né? Porque a mensagem que a gente emana para o mundo é muito gratificante, ajuda bastante as pessoas, né? Então, estamos aqui para tentar transmitir de alguma forma, né? Se não por escrito, declamando. Exatamente. Então, passar a arte adiante.
Rosângela. Isso aí. Rosângela, despedida. Boa noite, gente. Boa noite. Quero agradecer aí o pessoal, né, que está aí acompanhando a todos nós, né, os poetas que já participaram, né, Marília, Delma, que eu vi agora aí, e amigos, né, que estão por aí vendo, a Cláudia Sofia, que é uma amiga também muito querida. Eu vi que ela já colocou aí alguma observação, algum comentário. E é isso, né? Poesia é vida, que eu costumo dizer, né? Poesia é vida, e muito feliz estou com essa live de hoje, com esse multiverso e com essa diversidade, né? Gilberto, com essa forma de poesia, com essa forma de escrita, né? Que impressiona a gente, essa coisa da curtinha, né? Isso impressiona, prende, ao mesmo tempo a gente não consegue fazer, mas tenta. Enfim, mas muito bacana. Gilberto, bem-vindo aí ao nosso multiverso, Moisés também, e vamos para cima, né? Vamos continuar o objetivo, que é juntar em multiversos, né? Agora no trocadilho, os muitos e multiversos, né? Estando aqui conosco. Eu tenho meu livro também, que são Minhas as Andorinhas, não sei se vai dar para pegar Dá para ver, sim. Maravilha. Ele é um livro, são Minhas as Andorinhas, ele foi editado, foi lançado em 2016, 2015, 2016, e também pode ser encontrado na Amazon, Autografia, editora Autografia, aqui do Rio, e quem tiver interesse, né, em poesia, são Minhas as Andorinhas. Estamos juntos, vamos para cima, e estou muito feliz e muito obrigada, gratidão a todos, gratidão ao Sandro por aceitar essa minha ideia aí da gente fazer essas lives, e aproveitando esse momento, né, que vai passar, que tudo vai passar, mas nós vamos continuar aqui no nosso Multiversos. Muito bom. É isso. Ok. Agradecer mais uma vez a presença de vocês, Gilberto, Moisés, Rosângela, todos os que comentaram, né? A Marília, que vários comentários, a Delma, Cláudia, outras pessoas que também estavam ligadas aí na live. Ela vai ficar salva aqui no canal Sogrão Vazio no YouTube. Quem quiser acompanhar as lives anteriores também estão no canal, só procurar nos vídeos ali. Quem quiser conhecer minhas poesias, é só procurar Sogrão Vazio no Google, né? No Facebook, no Instagram, tem as páginas, e aqui no canal no YouTube também. Obrigado todo mundo, e até o próximo Multiverso. A gente vai, em breve, divulgar a próxima live, quando já tiver os próximos poetas escolhidos. Se você é poeta e quer participar, entre em contato com a gente, né, comigo, Sogrão Vazio, com a Rosângela Almin Renan também, pelas mídias sociais. A gente vai estar aberto aí a vocês, porque o Multiverso é para isso mesmo, para abrir esse palco para as pessoas poderem declamar e falar o que está pulsando dentro delas. Isso é a poesia. Obrigado a todos. Até o próximo Multiversos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.